E o trânsito cada vez mais competitivo, né? Cada vez mais, pouco espaço para todo mundo. Elas, então, as bicicletas são cada vez mais esmagadas. A necessidade de ciclovias e ciclofaixas é urgente. Florianópolis está longe de ser referência nesse assunto. Vamos chegar lá, mas o poder público promete, né, apresentar mudanças, novos projetos. Vamos ver a reportagem que vai rodar agora. Há 5 anos, a Janaína faz tudo de bicicleta. A nova forma de circular pelas cidades fez ela enxergar o trânsito de forma diferente. O trajeto mais comum é o da casa dela, no centro de Florianópolis, até a universidade, a UFSC. Percurso que deveria ser simples, se não fossem os imprevistos no caminho. Eu, como bicicleta, tenho o direito de estar na rua e ocupar esse espaço. E na agronômica tem ciclofaixa, mas ela é uma ciclofaixa que também não foi bem estruturada, ela muda de lado, ela é do lado esquerdo, depois ela passa para o lado direito, tem trechos sem ciclofaixa. Quando você tem que mudar de lado, nem sempre tem um caminho para você fazer, às vezes você tem que ficar esperando um grande fluxo de carros parar para atravessar com segurança. E também, além disso, essa ciclofaixa, ela tem muitas entradas de carro, na agronômica tem bastantes entradas. E às vezes os carros, para entrar na rua, eles param em cima da ciclofaixa para ver como está o movimento, e isso é extremamente inseguro para os ciclistas. O Daniel também é ciclista e enfrenta os problemas da falta de mobilidade na ilha. Há 3 meses, mesmo circulando em um local específico para as bikes, ele tomou um susto. Foi um ônibus que fez uma curva e invadiu a ciclofaixa no T-Rio, onde eu vinha transitando de bicicleta, e me deslocou para fora da rua, onde eu caí de bicicleta, quase um atropelamento. Exemplos da falta de espaço para as bicicletas não faltam em Florianópolis. A SC 401, única ligação ao norte da ilha, é uma estrada quase mortal para os ciclistas. Pelo menos 7 já morreram aqui. E é bem fácil entender os motivos. Florianópolis hoje é considerada uma das piores cidades do planeta no quesito mobilidade urbana. Ou seja, nós temos a faca e o queijo na mão. Vamos começar a implementar as ciclovias, ciclofaixas, para poder melhorar isso e dar condições do ciclista transitar com segurança. O Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis reconhece que nos últimos 2 anos pouca coisa foi executada. O trabalho se limitou à criação de novos projetos. Mas a Prefeitura da capital diz que até o final dessa administração deve ampliar o espaço das bicicletas na cidade em pelo menos 60%. O foco principal será no centro. Aí eu cito, por exemplo, a questão do Saco Grande e a Virgílio Várzea, que já vai ser integrado mais a questão do pedestre e a bicicleta. E assim cito também uma série de outros projetos que começam a sair do papel agora no ano de 2019. Vamos fazer de imediato um trecho da Esteves Júnior como rota ciclável. Vamos fazer outras intervenções no centro, conectando norte e sul, não só levando a bicicleta mais para o coração da cidade. No plano de governo da atual administração de Florianópolis, estavam previstas ao menos 6 mudanças para garantir a integração das bicicletas na mobilidade urbana. Apenas 2 entraram em fase de execução, as outras não. São elas: a elaboração e execução de um plano de mobilidade, integrar as ciclovias e ciclofaixas com o transporte público, funcionamento de bicicletários nos terminais e também em outros espaços públicos. É bom esclarecer que os 2 primeiros anos tivemos bastante dificuldade na questão financeira, a casa tinha que ser organizada nesse sentido. Mas a gente fez algumas ações importantes que vão começar a aparecer agora. Primeiro é pegar todos os projetos possíveis que estavam em andamento e olhar do ponto de vista do pedestre e do ponto de vista da bicicleta. Então, muitos projetos foram corrigidos, né? Nem todos foi possível inserir essa questão, mas já vai começar a aparecer agora nas execuções essa visão nova que inclui a bicicleta. Até lá, a Janaína arrisca a vida tentando circular por Florianópolis. A vantagem é que, enquanto os motoristas reclamam das imensas filas, ela faz um percurso mais distante em tempo infinitamente menor do que a dos carros. Um dia de praia para Janaína deixou de ser algo estressante, mesmo na alta temporada. Eu adoro ir de bicicleta para a praia, é o meu meio de transporte favorito para ir para a praia. Já fui de ônibus, mas é muito demorado, tem que fazer baldeação, eu passo por 2 terminais, então a bicicleta é maravilhoso. E na volta não tem fila.
Para que outros turistas e moradores tenham a mesma oportunidade que ela, a Prefeitura anunciou que vai dar andamento ao projeto de bicicletas compartilhadas. Vai ser muito interessante porque ela traz um preço muito bom para o usuário final, na questão mensal e na questão anual. Então os valores ficam em torno de R$ 9,00, um pouco abaixo até de R$ 9,00 para a questão mensal, para a pessoa poder utilizar a bicicleta mensal, e abaixo de R$ 50,00 para o ano inteiro a pessoa usar a bicicleta. Então isso vai dar uma revolução na questão da bicicleta compartilhada com estação. Para os ciclistas, a iniciativa é boa, mas precisa de outros cuidados para não colocar mais pessoas em risco. A ciclovia tem trechos que tem trechos que não tem. Mesmo assim, os espaços estão meio que se degradando, né, o material, né? E o pessoal que corre, eles utilizam a ciclovia para correr na ciclovia. Então é complicado. Tem a calçada, mas a calçada também está bem precária, né? Que a gente tem que avançar, ninguém tem dúvida. Por isso a discussão ela é necessária. Está aqui comigo o Sidney Schmidt, especialista em legislação do trânsito. Sidney, obrigado por ter vindo. A primeira é a seguinte: as pessoas conhecem a lei? Olha, dificilmente, né? Infelizmente usam os equipamentos, mas não se preocupam em conhecer o que diz a legislação de trânsito com relação a isso. Então, hoje tem uma resolução do CONTRAN, a 465 de 2013, que deu uma regulada, né, nessa questão do uso desse equipamento em via pública. Então, vamos pegar primeiro um equipamento que hoje está muito em moda, que Florianópolis começou a usar, e também a questão em outros municípios, como São Paulo, o patinete elétrico. Então, ele chama de equipamento individual autopropelido, né, e ele diz que se você pode usar na calçada, ou seja, na via onde o pedestre anda, e nas ciclovias e ciclofaixas. E faz uma diferenciação. Se tiver na calçada, a velocidade é 6 km por hora. Se tiver na ciclovia, na ciclofaixa, até no máximo a 20. E ele deixou em aberto. Não tem a questão do equipamento. O que ele exige? Que ele tenha uma luz, né, que ele tenha o velocímetrozinho, luzes laterais e traseira, né, principalmente quando usar à noite. Mas não é difícil flagrar, por exemplo, um pai com filho andando, coisa do gênero? Ilegal. Ilegal, esse que é o perigo. E em risco a criança. Em risco a criança. E essas, digamos assim, essas situações, o município tem que puxar para si, a resolução diz isso, e regular, né, como será tratado essas questões. Porque hoje fica até em aberto, né, para o agente de trânsito fiscalizar. O movimento ele é muito legal, sim, porque, né, traz modernidade, ajuda na mobilidade da cidade, mas tem essa questão de não ter sido adequado, né, com as regras, que não existem aqui, ainda. No caso. Você cria a concessão, mas não definiu a regra de como seria usado. Acho que isso é perigoso, porque nós estamos lidando com segurança. E quando lida com segurança as pessoas, ela tem que ser um bem, né, de muito valor, e não de pouco valor. E no caso da bicicleta, se a gente olhar para o outro ponto, é também a responsabilidade do ciclista, né? A gente viu o rapaz, por exemplo, de capacete, com proteção individual, mas você percebeu que faltou a luzinha ali. Isso. Por exemplo, são detalhes que fazem a diferença. Exatamente. Ele tem que entender, como ele é a parte mais fraca, se houver um acidente, ele tem que estar sempre ver e ser visto. Então, para isso, ele tem que fazer o quê? Ele tem que procurar ter uma luz de alerta, mesmo durante o dia, usar roupas refletivas. Isso tudo vai ajudar o quê? É na segurança dele. Então, isso que é importante. E quero lembrar que essa mesma resolução, ela diz que essas bicicletas, né, irão rodar na ciclovia e na ciclofaixa, ou seja, na via, na calçada não poderão, aí terá que ir na condição que soltar da bicicleta, levar na mão. Então, aí ele entra na condição de pedestre. Então, ele não poderá andar na parte elétrica, né? Na parte elétrica, do equipamento elétrico. E ele poderá ter uma velocidade no máximo, aí se aumenta até 25 km por hora, mas não pode ter acelerador. Ou seja, a regra da bicicleta é bem diferente do patinete. Exatamente. Fica bem claro. Bem diferente. E tem que ter, inclusive, um capacete. Já muda, porque aumenta a velocidade, o legislador pensou na segurança. Então, são regras aí que tem que ser observadas, principalmente pelo poder público, para poder o quê? Evitar os conflitos. E eu quero chamar a atenção que a legislação deixa clara, não é permitido estar na via pública. Você não pode pegar um patinete desse ou uma bicicleta elétrica e andar em via pública. A via pública que eu digo é onde? É onde estão os veículos. Não pode. Então tem que andar ou na ciclovia ou na ciclofaixa, no caso da bicicleta elétrica, ou no caso do patinete, na calçada, ciclovia e ciclofaixa. Deixa eu agradecer, então, a presença do nosso especialista em legislação do trânsito, Sidney Schmidt. Sidney, obrigado. Dicas importantíssimas para a gente poder ter mais bom senso também na hora de comandar uma bicicleta ou um patinete. Exatamente. Obrigado. Boa semana para você.